Irmãos, nós temos estudado a confissão de fé e estamos estudando do magistrado civil. Esta será a nossa terceira aula dentro deste tema. Então nós temos caminhado e ficamos nas duas aulas anteriores trabalhando a base desse conceito e já avançando, por causa de perguntas que surgem naturalmente, para as partes finais, que é a resistência ao Estado. Então a confissão de fé ela vai trazer o aspecto primeiro de onde vem o poder constituído, de onde vem, ele vem como um ministro que Deus mesmo colocou. Então a fonte de todo o poder é Deus. Romanos 13 e primeira carta de Pedro foram textos que nós utilizamos muito nas duas aulas anteriores, mostrando a origem do poder civil. O poder civil tem uma origem no próprio Deus e por isso que nós nos relacionamos com ele de acordo, de forma correta, nos relacionamos entendendo que eles são ministros de Deus. Nós não temos uma visão antagônica a qualquer sistema de governo. Nós não deveríamos ser, por natureza, inimigos daqueles que governam. Não. De um certo ponto, nós iniciamos a nossa relação com eles de admiração, de apreço, de reconhecimento, porque eles são ministros de Deus colocados para o nosso próprio bem, para o nosso próprio bem. Só que nós sabemos que eles são colocados não para o fim em si próprios, mas são colocados para desempenharem a missão que Deus deu a eles, que é punir o mal e louvar o bem. Então o governo, ele não é um promotor de redenção. Ele não pega a vida de um indivíduo e melhora o indivíduo totalmente. Ele não faz isso. Quem faz isso é o Evangelho. O Evangelho muda a vida do indivíduo. O que o governo deve fazer é ser um instrumento forte de repreender quando algo ruim acontece. Vir como um instrumento de banir, de tirar a violência do meio da sociedade. Banir foi uma palavra não precisa, né? Ele nunca vai conseguir banir, mas vai ser a ideia de restringir. Essa é a palavra melhor. Restringir a maldade na sociedade. É para isso que Deus o coloca à luz dos princípios bíblicos, porque desde a queda o mal entra no mundo. Eu e você não devemos nos iludir, achando que se o ser humano tiver educação, então vai ser tudo mil maravilhas. Nunca mais nós precisaremos ter alguém para coibir a violência, basta dar livro ao ser humano. Isso é um erro. Óbvio, educar é importante, dar livros é importante, é maravilhoso essas coisas, mas o ser humano não redime moralmente pela educação. Ele tem um problema moral do coração. Ele precisa ser convertido. Por isso que pessoas altamente educadas, pessoas que tiveram a vida muito bem moldada, cometem crimes terríveis. Porque o problema não é intelectual, o problema é do coração. Então esse mal sempre existirá na sociedade pós-queda, até o dia da volta de Cristo. Naturalmente que à medida que o Evangelho vai alcançando pessoas, nós deveríamos ter sociedades melhores, porque nós temos pessoas moralmente melhores, convertidas a Cristo, com o princípio de um rei maior. Então é o Evangelho quem vai causando transformações duradouras. Já a questão social, ela vai ter melhoras e pioras circunstancialmente, e sempre precisará de uma força externa para restringir, para punir, para disciplinar quando o mal acontece. Com esse objetivo de, ao disciplinar, fazer com que os maus tenham essa consciência. Se eu fizer tal coisa, eu vou sofrer uma sanção. Eu vou sofrer uma punição. Então esse é um princípio moral estabelecido. Então nós vimos bastante essas questões, trabalhamos a sua origem, passamos por Gênesis e tratamos disso. Deus é quem coloca, Deus é quem tira e por aí. Diante disso tudo, hoje eu quero olhar então o segundo aspecto aí da confissão de fé, que é a parte relacionada como o cristão então pode exercer essa função dentro do Estado. E você sabe que acontecem guerras. Será que um cristão que está num exército, ele pode participar de uma guerra? Ele pode ir a um campo de batalha, por exemplo, e disparar contra a vida de alguém, de um outro soldado que está naquela luta,
Como que um cristão reage diante disso? Você deve estar lembrando aí na sua mente o mandamento: não matarás. Então o cristão deve fazer o quê? Dizer: não, eu não vou à guerra. Ou então, se ele está como exército e está lá e de repente chega o inimigo e diz: me mata, porque eu sou um cristão e eu nunca vou tirar a sua vida. Como que o cristão deve reagir a isso? A gente fala de guerra, mas a gente poderia trazer princípios destes para o campo também interno mesmo, dentro de uma cidade. Policial que está, por exemplo, em um embate. E aí há trocas de tiro. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai recusar a usar a sua arma e ceifar a vida de alguém porque ele é um cristão? Qual que será o princípio que a Bíblia estabelece diante disso? Quando começou aquela guerra, a Ucrânia e a Rússia, eu fiz uma série de estudos aqui na quarta-feira sobre o cristão e a guerra. Então, para aqueles que estiveram lá, eles sabem responder todas essas perguntas na ponta da língua, certo? Agora eu só não vou perguntar quem estava, porque é capaz de ninguém levantar a mão, né? Eu não estava não, pastor. Daqui a pouco aparece até um laudo, dizendo: olha, tal dia eu estava em tal lugar. E também, eu não tenho como ser exaustivo como fui daquela vez, porque nós ficamos aí, eu acho, um mês, ou um pouquinho mais de um mês, estudando sobre isso. Cada ponto foi praticamente uma aula. Eu vou usar o mesmo material de uma síntese, e aí, à medida que você tiver dúvida, você pergunta, tá bom? Fique à vontade quanto a esta questão. Então, a confissão começa dizendo, vamos ler? Aos cristãos... Então você já percebe que a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil é de que o cristão pode licitamente fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias. Então, uma série de qualificativos aqui para que esta guerra aconteça. Mas uma vez que ela aconteceu diante de essa série de questões, o cristão pode sim estar nesta função. Ele sendo uma autoridade pública, ele pode estar envolvido num processo de guerra, num combate. Por que que isso é possível? Nós vamos tentar caminhar e entender melhor hoje. A ideia de um cristão dentro do campo do magistrado civil, para nós é tranquila, creio que não há muita dúvida quanto a isso. Você vai pensar na parte prática. E na prática, você vê muita corrupção acontecendo. Então, óbvio, o cristão tem que pensar bem ao entrar numa carreira política, porque o cenário é muito difícil. Mas não só na política. Em outras profissões também o cenário é muito difícil. O problema é que normalmente a gente acha que em outras profissões o critério ético não é tão importante. Então a pessoa envereda pelo caminho de ser empresário. Está cheio de oportunidades ilegais nessa jornada. E é a mesma questão, se ele é um indivíduo cristão, ele vai sofrer duramente ao exercer essa profissão. Então perceba, não é a profissão em si, mas o mundo quebrado, o mundo contaminado pelo pecado, torna difícil o exercício de profissões. E nem por isso nós deixamos de exercer. Se nós cremos que o magistrado civil é colocado por Deus, é lícito que o cristão ocupe essa função, se ele tiver capacidade para isso, se ele tiver vocação para isso. Ele não deve ser alguém que envereda por este caminho de uma forma muito inocente, de uma forma sem preparo, porque é uma jornada difícil. E deveria pensar muito antes de entrar, porque de repente é melhor ele não entrar. Se é para causar escândalo no nome de Deus, melhor ele não entrar. Até porque se acontece alguma coisa, eles sempre vão dizer que é a igreja. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que o pastor deveria exercer esse cargo enquanto pastor. Nós fazemos uma distinção aqui. Eu entendo, e não somente eu, mas alguns teólogos, de que o indivíduo pode ter dupla vocação.
O que é dupla vocação? Ser vocacionado para pastor e também ser vocacionado para outras áreas. Mas em um determinado momento da vida, se ele vai entrar nessa vereda da política, ele deve então se ausentar da função dele de pastor e ir para esta outra parte da sua vocação, de ser um homem público. E não é errado em si, ele vai exercer dessa forma, mas sem ser pastor em atividade. Por causa dos escândalos, por causa dos envolvimentos, por causa da confusão de Estado e igreja. Então, tudo isso é muito importante ser tomado bastante cuidado. Nas Escrituras, você encontra José do Egito servindo a um governo não voltado ao Deus de Israel. Ele está servindo, naturalmente que ele foi levado escravo lá, mas ele continua naquela condição, e ele serve, e ele faz o bem naquela situação. Daniel também serve a Nabucodonosor, aos governantes. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Neemias era um copeiro do rei. Então você tem vários personagens que nós poderíamos citar, atuando em cortes que não tinha nada a ver com Deus. Agora, o que é que não tem? Não tem uma dicotomia. O que é uma dicotomia? A pessoa diz assim: pastor, eu entrei aqui na igreja, eu sou um cristão. Saí da igreja, eu sou um funcionário do governo e vou fazer tudo que o governo quer. Não, não é isso. Ele é cristão em todo lugar. Aí você vai ver esses personagens bíblicos servindo. Em alguns momentos, eles dizendo: importa agradar a Deus. Daniel faz isso, os amigos de Daniel fazem isso. Então é complexo essa relação. Porque muitas vezes o que eu falei aqui faz com que alguns digam assim: é isso aí, igreja é uma coisa, Estado é outra. Ok, mas Deus não é uma coisa e Estado é outra. Deus é o Senhor sobre a igreja e sobre o Estado. Se nós fôssemos fazer por gráfico, a gente colocaria igreja, Estado e Deus aqui. Deus rege a igreja e Deus rege o Estado, com princípios diferentes, para funções diferentes. Deus não chama a igreja e diz para a igreja: você deve aplicar a pena da espada sobre os cidadãos aí fora. Não, ela não diz isso. Ela pega o Estado e diz para o Estado: vocês devem aplicar a pena de espada. Ela não pega o Estado e diz: anuncie o Evangelho no mundo. Ela não diz isso. Ela diz missões diferentes. Pega a igreja e diz: anuncie o Evangelho. Então são missões diferentes ao mesmo Deus. E o cidadão que vai então exercer essa função no Estado, ele precisa estudar essa função do Estado. Porque lá ele não tem que chegar lá e dizer: eu sou presbiteriano, eu sou isso e tal. Não, ele é um governante do Estado. Mas o que é que Deus quer que o Estado faça? Para todos. Não só para presbiterianos, para todos. O que é que Deus quer que o Estado faça? Não é o que o povo quer que seja feito. O que é que Deus quer que faça? Aí você vai ver o que, mas aí vai ser difícil. Vai ser difícil, óbvio que vai. Assim como vai ser difícil ser um advogado, ser um médico, ser um empresário, ser um professor, e por aí vai. Cada vez mais o mundo vai virando contra Deus. Essa sociedade que se diz laica, ela vai se tornando ateia. E aí vem cada vez mais conflitos deste Estado que foi colocado para fazer a função dele, de querer impedir que a igreja até faça dela. E aí tem todos os dilemas. Então, o ponto é esse: pode, sem problema nenhum. Não deve ser alguém ingênuo nessa missão. Tem que ser alguém muito consciente, muito capacitado. E é a pessoa melhor, para exercer funções assim. Se você tem alguém compromissado com a ética, a gente tende a ter um país melhor. Foi assim que países que abraçaram a fé reformada se desenvolveram. Porque tiveram pessoas compromissadas com uma visão de Estado não idealista. Não uma visão de Estado movida por ideologias utópicas, mas movido pelo princípio bíblico. E o princípio bíblico diz que o Estado tem que ser dessa e dessa forma, então ele age dessa e dessa forma. Vamos então para a segunda parte aí do texto. Então é lícito que eles participem. Eles devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz, segundo as leis salutares de cada Estado. Vamos agora. Eles, sob a dispensação do Novo Testamento, e para esse fim, podem licitamente fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias.
Perceba que ele faz um qualificador no Novo Testamento e com o fim debaixo do objetivo do Novo Testamento. Porque a gente não pode usar só o princípio do Antigo Testamento para essa matéria, porque as guerras que aconteciam no Antigo Testamento tinham um caráter religioso, e eu vou tentar demonstrar isso daqui a pouco. Já no Novo Testamento, o motivo pela guerra não é religiosa em si. São objetivos diferentes. Mas vamos devagar. Por que é lícito que um cristão entre na sua função, tá? Eu não estou dizendo para você sair daqui e você fazer uma guerra aí fora. É isso. Se você está em um posto de autoridade e você é função de um determinado aspecto do Estado, é lícito que você faça guerra, estando em tal e tal situação. Por que isso? Primeiro a gente precisa entender a origem da guerra. Olha Tiago capítulo 4. Eu não vou me delongar, porque daqui a um tempo eu vou pregar. Eu estou pregando Tiago 3, né? Estamos expondo a carta de Tiago, então daqui uns domingos eu vou olhar esse texto com mais profundidade, os diversos tipos de guerra que nós temos. Mas hoje, para a nossa aula, vale a gente iniciar por ele. Olha aí comigo o verso 1. Então, de onde procedem essas coisas todas? Verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Que há entre vós, desde na igreja, desde na sua casa, vamos começar no lugar menor, né? Desde a sua casa, desde na igreja, desde na cidade, no estado, no país, no mundo, sempre existem conflitos e guerras. Em alguns lugares, graças a Deus, na sua casa a guerra não é um com revólver e o outro com o outro, né? Espero que não, espero que não, espero que não. O conflito sempre existe, mas a pergunta é: de onde procede isso? O texto vai dizer para nós. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão? Na vossa carne, nos prazeres que militam aí. Cobiçais e nada tendes, matai, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Então não é algo bom em si, a guerra é uma realidade de um mundo caído. A guerra não é um princípio ideal, mas a guerra surge por causa da maldade do coração humano. Assim que entra pecado no mundo, você começa a encontrar conflitos existindo. Se você olhar na perspectiva da narrativa bíblica, você tem Adão, Eva, Caim, e você tem Abel. Caim mata Abel. 1/4 da humanidade descrita é morta. Eu não estou dizendo que tinha só os 4, tá? Quando aconteceu o crime, eu usei a palavra descrita, intencionalmente. Então perceba aí, quando você olha para isso, você percebe que a consequência do pecado é gerar esse conflito que chega ao ponto de exterminar pessoas. Isso não é o ideal, isso é uma realidade de um mundo caído em pecado. Por isso que quando a Bíblia fala do aspecto escatológico, de um momento em que será retirado do mundo o pecado que está nas pessoas, e aqueles que não creram em Cristo, esse retirar vai acontecer pela maior guerra da história, de Deus lançá-los debaixo de uma grande punição. Guerra não no sentido de que haverá combate, mas no sentido de um vencedor estabelece para todo sempre o seu reino. Se a gente parar para pensar, desde a queda existe uma guerra, não uma guerra espiritual de poderes iguais, mas existe o reino das trevas e o reino da luz. E no final o que acontece é que o reino da luz vence, através do grande rei que estabelece. Quando chega esse contexto em que não há mais pecado existente, olha como que é descrito então. Olha Isaías capítulo 2, 4. Vamos ler? Ele... Olha o que você vai ler, hein? Estas nações converterão as suas espadas em elhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas isso não é agora. Isso não é à medida em que eles se tornam mais educados. Isso não é à medida em que eles tenham mais desenvolvimento social. Não é. Isso é quando o rei chegar, o rei julgar. Aí sim, uma nação vai converter as suas armas em coisas que agora não causam dano nenhum. Eles não vão mais precisar aprender a guerra. Até lá, precisa sempre uma nação ter gente preparada para lutar.
Porque mais cedo ou mais tarde existem conflitos. E uma das formas até mesmo de diminuir conflitos é saber que o outro tem poder para retaliar. A gente está vendo essa guerra Ucrânia, né? E Rússia, você tem os Estados Unidos, OTAN, é um negócio bem complexo. Mas por que tem todo um jeito nessa história? Porque existe a Rússia, que é extremamente poderosa, belicamente falando, e existe os Estados Unidos, extremamente poderoso. Não é uma guerra que se daqueles dois países acontecerem, que passa ileso, não. É muito poder envolvido de armas. Isso faz com que um se relacione com o outro temeroso. Isso foi o período da Guerra Fria. Lembra, por exemplo? História lá, Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos. Não tiveram combate entre eles. Mas é chamado até na história de período de Guerra Fria. Então essa ideia de que não deva existir poder armado, essas coisas, é uma utopia em relação à maldade do ser humano. Porque neste mundo quebrado, haverá conflitos e guerras. Nós temos esperança de um momento em que não será mais necessário que essas coisas aconteçam, que é quando o rei se manifestar. Aí uma nação não precisará mais aprender a arte da guerra, afinal de contas não haverá mais risco. Então, pense na guerra com, primeiro, a origem dela, o pecado, a maldade no coração humano. A maldade vai ser tirada deste mundo? Não. Só no último dia. Abraão, por exemplo, entrou numa guerra para resgatar Ló. E o embate de Abraão em si não lida, por exemplo, com questões envolvendo a terra prometida, que é uns combates muito presentes em Israel. Naquela guerra aí é uma questão de um mal moral acontecendo. São reis que não têm nada a ver com a história de Abraão, e eles estão em conflitos entre eles. E passa numa cidade, tem Ló, leva Ló capturado. Abraão pega um grupo de pessoas capazes e vai para a guerra, e Deus dá a vitória a ele. Percebe? Ele está indo para tentar fazer uma justiça. Porque a maldade já tinha acontecido. O ideal era o quê? O ideal não era que Abraão não entrasse na guerra e não matasse. Esse é o ideal perfeito. Mas o ideal maior do que isso é que Ló nunca tivesse sido levado cativo. Entende? Então veio uma maldade acontecendo, e aí Deus usa Abraão para trazer justiça. E ao trazer justiça, em um mundo quebrado pelo pecado, às vezes tem que ser alvejando aquele que é o maior criminoso da história. Então Abraão entra em um combate de guerra dentro desse contexto. Lembra que Jesus, em Isaías, olha lá Isaías capítulo 9, nós estamos ainda em Isaías. Então há uma promessa de que haverá um tempo que não precisarão mais de guerra, que é quando Deus estabelece definitivamente o seu reino. 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então nosso Salvador é apresentado como Príncipe da Paz. Olha o verso 7. Para que se aumente o seu governo sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Todas as vezes que nós vemos a realidade da guerra, a gente deve ficar muito triste, a gente deve lembrar a origem dela e a gente deve orar para que chegue esse tempo em que nós não veremos mais guerra, que é quando o Príncipe da Paz estabelece, o seu reino chegará ao último ponto do estágio, que é ser apresentado visivelmente a toda a sociedade. Durante esse período, até o dia da volta de Cristo, guerras são até mesmo sinais escatológicos para nos lembrar. Olha Mateus capítulo 24. Mateus 24 é um texto, Mateus capítulo 24, ele é um texto que descreve para nós diversos sinais relacionados com as coisas que Jesus chama do fim, que inicia desde a sua subida aos céus. Mateus 24, olha o verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Sinais escatológicos muitas vezes são mal interpretados. Muitas vezes as pessoas veem um sinal e acham assim, vai acontecer agora. Se tiver uma guerra mundial, será que Jesus volta agora? Não sei.
Mas nós devemos lembrar, já tivemos 2 guerras mundiais e Jesus não voltou. Então, a gente deve lembrar que o sinal não é a certeza de que vai acontecer naquele momento. O sinal é um lembrete de que algo vai acontecer. Esses discípulos, eles já tinham ouvido sobre guerras. Tinha guerras no passado, tinha perspectiva de guerras no futuro. E Jesus está dizendo, quando vocês ouvirem falar de guerra, lembra, esse é um dos sinais de que Jesus vai voltar. Então, enquanto Cristo não voltar, de tempos em tempos estoura a guerra. Aliás, nunca o mundo está em perfeita paz em nenhum lugar. Sempre tem um lugar do mundo que está em conflito. E às vezes esse conflito é mais divulgado, mais conhecido, às vezes mais perigosos, às vezes em maior escala. Esses sinais nos lembram que Cristo irá voltar. Irá voltar. Pode voltar logo, pode demorar e por aí vai. Então, perceba como que a gente às vezes a gente responde questões de uma forma muito humanista de forma pejorativa aqui falando, sem ser uma perspectiva bíblica. Você diz, olha, não tem que ter guerra no mundo. Tá, mas o pecado existe, vai existir guerra no mundo. Até o final da volta de Cristo vai existir. Não tem outro caminho, a não ser o rei chegar e resolver o problema do coração. Lá ele vai resolver o problema. Mas, lembra lá do ponto, lá do texto? Ó, o cristão pode fazer guerras. O cristão que está em cargos de Estado, ele pode participar de guerra quando a guerra é justa e necessária. Mas olha lá o ponto, olha lá o finalzinho. Segundo as leis salutares de cada Estado, vamos junto agora, o final aí. Eles, sob a dispensação do Novo Testamento, e para esse fim, podem licitamente fazer guerra. O fim, o objetivo, o momento em que ele pode fazer é debaixo do princípio do Novo Testamento e não do princípio do Antigo Testamento. Como assim? O princípio do Antigo Testamento, essa guerra que nós estamos falando, acontecia com o povo de Deus enquanto povo, era a igreja de Deus. Israel era o Estado, mas era também a igreja de Deus. A guerra no Antigo Testamento, ela tem uma dimensão de ser instrumento de Deus para punir aqueles que não estão na perspectiva religiosa correta ou são inimigos da promessa da redenção. Não é esse o motivo pelo qual a gente pensa em guerra no Novo Testamento. O cristão não vai para uma batalha dizendo, eu vou guerrear porque ele não se converteu a Cristo. Ou então porque ele está perseguindo a minha fé, que é outro ponto. Se vem um Estado perseguindo a sua fé, você é cidadão aí, você pode então fazer guerra contra o Estado? Não. Mas no Antigo então há uma dimensão do Antigo Testamento sobre guerra e há uma dimensão do Novo, e a confissão quer levar eu e você a entender de que nós, quando estamos falando dessa participação do cristão na guerra, está debaixo da dimensão do Novo Testamento. Por que isso? Porque no Antigo Testamento, Israel, enquanto nação, estava sendo atacada pelo motivo da vinda do Redentor. Se você olha para o texto de Gênesis, não precisa abrir não, um texto conhecido, Gênesis 3, lembra da promessa? O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Portador dessa promessa, Adão, repassa aos seus filhos. Você tem Caim matando Abel. É mais do que uma guerra entre dois irmãos. É uma guerra entre duas linhagens. O objetivo é por causa do culto que Abel ofereceu a Deus. É um ato de adoração a Deus. Mas Deus vem e coloca Sete no lugar, um outro filho. E a promessa continua. E você vai ver o tempo todo uma tentativa de exterminar essa linhagem da promessa, que é a igreja de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Olha Apocalipse capítulo 12, você vai ver isso bem claro. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher. Vamos ler? Vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa visão é a visão lá do sonho de José. Essa imagem de uma mulher, a coroa de 12 estrelas na cabeça, sol e lua, aponta para o povo de Israel. Tá bom?
Só você olhar o sonho de José, você vai ver uma imagem muito parecida com essa. Na época eram 11 estrelas, porque José é a outra, e as estrelas estão se dobrando diante dele. Verso 2. Que achando-se grávida, vai dar à luz. Então essa mulher é o povo de Deus, que é revestido por Israel no Antigo Testamento. Israel é a personificação do povo de Deus. Esta mulher está grávida no sentido de que vai trazer ao mundo um menino. Quem é esse menino? Quem é esse menino? Jesus. Jesus é o descendente da mulher, o descendente de Abraão. E é essa promessa, daí vai vir um menino. E é por isso que durante todo o tempo, olha lá o verso seguinte. Viu-se também no céu, outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, a figura de Satanás, o seu poder. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Foi aquilo que aconteceu na queda angelical. Ele trouxe consigo uma parte dessas estrelas que eram anjos no caso, né? Os quais lançou para a terra. E o dragão fez o quê? Se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Quando você lê o Antigo Testamento, você deve ver no Antigo Testamento aquelas guerras que Israel está sofrendo. Isso aqui por detrás. João está dizendo, sabe o que está acontecendo aí? Existe um povo que vai dar à luz um descendente prometido. E existe Satanás tentando impedir o nascimento desse filho. Isso vai se dar de várias formas no Antigo Testamento. Israel está cativo no Egito, vem Faraó e manda fazer o quê? Matar os meninos, lembra? O que é mandar matar os meninos? Impedir que nasça um menino, um descendente homem naquele povo. Só vai ter mulheres, aquelas mulheres vão ter que casar com egípcios, se quiserem viver, ter vida, e a descendência deles vão ser todas misturadas, vão acabar. Mas Deus não permite isso, Deus inventa o libertador, e liberta Israel. E assim você vai ver nesses combates, eles querem destruir Israel. A guerra espiritual é uma guerra espiritual física no Antigo Testamento, de armas. Israel pegava armas para lutar, e Deus dizia, lute contra eles. Então essa é a dinâmica do Antigo Testamento, uma guerra que acontecia, porque queriam preservando a sua linhagem, para que nascesse o descendente prometido, que é Jesus Cristo. O segundo objetivo de que há guerras no Antigo Testamento, e Israel participando, uma era defensiva, para se preservar, senão seria destruído. Senão seria destruído. E não é só um destruído, seria destruída a promessa da aliança. Lembra que Amã, lá em texto de Esther, ele diz, olha, sabe uma coisa, tem que mandar matar todos os judeus, lembra disso? O que é essa tentativa de matar todos os judeus? Tentativa de destruir. Ele faz isso por vários caminhos, né, maliciosos. O rei faz uma lei, aí vem Esther, se manifesta como rainha, você conhece a história, luta, faz a súplica ao rei, mas naquele mundo da época, não pode o rei dizer assim, tá cancelado aí. Não pode, o rei, a lei vale, né? A lei não mudava a cada 6 meses, a cada mudança, era uma lei fixa. O rei pode fazer uma nova lei. Aí ele faz uma nova lei, dizendo, olha, o judeu pode lutar, deve lutar. E o que os judeus fazem naquele dia? Estão armados para lutar. Daí vai dar até origem à festa do Purim. E eles foram libertos. Porque antes foi dado recompensa para quem matasse um judeu. E agora eles têm autorização para se defender e para lutar. Percebe? O que está acontecendo nessa dinâmica? Uma luta do dragão tentando destruir a semente prometida. E Deus, mais uma vez, agindo de uma forma extraordinária, onde menos se esperava, de dentro da corte, de onde veio a ordem para matar, vem a ordem para defender-se. E eles estão em guerras, e eles são preservados. E eu poderia citar várias e várias guerras. Sempre que você vê guerra no Antigo Testamento, do povo de Deus, você tem que lembrar dessas dimensões. Se não existisse guerra aí, se Israel fosse pacifista, eles terminariam sem ter o Messias nascido. Ok? Eu e você não teríamos Cristo diante de nós para nos salvar. Por isso a ordem para que eles lutassem. Segundo motivo, é um motivo para punir. Israel era instrumento de punição de pecados.
Por exemplo, abra Deuteronômio, capítulo de número 20. Então eu estou primeiro mostrando do antigo, tá? Essa não vale para a gente não pode brigar, entrar em guerra nessa dimensão. Vamos armar os presbiterianos aqui, sair a guerra e esquece isso. Aí você diz, mas então pastor, a Bíblia não vale, a Bíblia não estava lá, Israel faça isso. Não, estuda o texto, é isso que eu estou tentando mostrar, dizer para você, o que eles faziam lá, por que eles faziam, entende? Por que Deus autorizou, não é que Deus é um Deus assim, agora pode, agora não pode. Não, Deus tem um projeto, e nesse parte do projeto é necessário que eles guerreiem, para se manter vivo, para que nasça o Redentor. Eu e você não estamos nesse momento da história, graças a Deus. Ou então a gente já saía matando aí, né? Tá. Graças a Deus. Deuteronômio 20, verso 1. Esse texto é grande, então eu vou tentar só ler uns pedacinhos, se você puder ler em casa, o capítulo 20 todo. Antes de nós lermos, deixa eu fazer uma pergunta bem óbvia, mas às vezes a gente esquece. Quem é o dono da vida? Quem é o dono da vida? Deus. Quem tem direito de tirar a vida? Deus. Deus. Desde a queda, desde o pecado, Deus pode tirar a vida de indivíduos a qualquer hora? Por quê? Não, sim, mas além disso, desde a queda, o salário do pecado? A morte. Todos pecam. Porque quando a gente vai ler um texto desse pesado, você vai dizer, mas por que Deus manda fazer isso? Ué, a gente está falando de um mundo quebrado em pecado. E Deus está trazendo punição, juízo. Como que Deus vai julgar alguma coisa? Através de instrumento. Como é que Deus age com misericórdia? Através de instrumentos. Deus levanta pessoas para ajudar alguém necessitado. Deus levanta pessoas para ir lá, orar por alguém, para pregar o evangelho. E como que Deus julga? Faz justiça? Levantando pessoas também, entendeu? E aqui você vai ver Deus levantando Israel para fazer uma justiça. Olha lá, Deuteronômio 20. Vamos ler? Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não temerás. Pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Ele está dizendo, vocês estão chegando, lembra? Moisés está chegando em Canaã. Ele não vai entrar em Canaã, mas esse discurso de Deuteronômio é às margens do Jordão praticamente. E ele está dizendo, olha, Deus está dizendo através de Moisés, quando vocês estiverem vivendo na terra prometida, e vocês tiverem que lutar contra exércitos maiores, não esqueça de uma coisa, o Deus que tirou vocês do Egito está com vocês, Ele vai guerrear por vocês. Então Ele está preparando eles para que nessa terra em que eles vão viver, eles estejam animados a ir à guerra. Josafá, certo feito um rei, estava lá e estava vindo inúmeros inimigos contra ele. Ele disse, Senhor, nós não temos força, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. E armou o seu exército, uns tocavam, outros guerreavam, e o povo venceu a batalha. Olha Deuteronômio 20 de novo então, Deus está preparando eles nesse sentido. Verso 2, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Olha o sacerdote guiando. Percebe que é uma guerra religiosa. É uma guerra com elementos religiosos. Esse tipo de guerra nós não somos convocados no Novo Testamento mais. Essa cumpre a sua história no Antigo. O que o sacerdote vai dizer? Ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar, e por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo dizendo, percebe uma série de ordens, o que o sacerdote vai falar? Isso. O que os oficiais vão dizer? Qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outrem a consagre. Qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra nas pelejas, e outrem a desfrute. Ele está dando elementos que alguém possa não ir à guerra, tais e tais situações. Qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outro homem a receba.
E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, isso tudo é ordem de Deus lá para o povo. Qual homem medroso e de coração tímido, vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos não derreta com o seu coração. Está dizendo, e os medrosos vão embora. Aí tem gente que vazava, né? Vazava. Lembra de Gideão lá? Gideão quando está na guerra, e Deus diz para Gideão, tem muita gente com vocês. O que é isso? É o princípio de Deuteronômio, a gente esquece, mas é beleza da Escritura, é que a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, compõe a base de todo o Antigo Testamento. Você vai ver se desdobrar na história. O que Deus está mandando Gideão fazer é esse princípio aqui. Tem medrosos aí, medrosos atrapalham. Pessoas que não têm visão de fé dada por Deus, atrapalha, porque desestimula os outros. Está lá e está dizendo, será que a gente ganha? Será que a gente perde? Então vai embora e vão com aqueles que vão. E Gideão vai com 300 e Deus dá a vitória. Aí vai, são várias coisas, né? Olha o verso 10. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, o que eles devem fazer no primeiro momento? Oferecer-lhes a paz. Chega e diz, se rendem, né? Vão ter paz. Se eles não quiserem a paz, se eles não se renderem, se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Vai pertencer ao povo de vocês. Verso 12. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então as sitiarás, e o Senhor teu Deus a dará na tua mão. E todos os do sexo masculino que houver, nela passará fio de espada. Quem está ordenando isso? Quem está ordenando isso? Deus, é Deus. É Deus. Quando o soldado entrava nessa situação, ele não tem que dizer, mas não, Deus ordenou que fizesse isso. Mas as mulheres, as crianças, os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, desfrutarás o despojo dos teus inimigos, que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem da cidade destes povos. Porém, da cidade dessas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruirás totalmente. Olha quem eles vão destruir. Vamos ler? Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os jeveus, os jebuseus. Por que isso? Olha o verso 18. Para que não fazer segundo todas as suas abominações que fizeram os seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Está dizendo, se vocês não fizerem isso, eles vão fazer vocês perecerem. Sabe qual foi o fracasso de Israel? Eles entram e começam a fazer isso. Chega um determinado momento que eles param. Dizem, cansamos disso. E aí eles deixam um pouquinho de cada cidade lá. Aí a gente chega no período, esse é o período de Josué. Aí a gente chega no período dos juízes. Eles não continuaram a guerra, pararam. E eles começaram a adorar os deuses daqueles povos. Porque eles começaram a ensinar os filhos dos judeus as coisas erradas. E aí houve o processo inverso. Israel começou a ser contaminado espiritualmente. É o período dos juízes que você conhece muito bem. Vinha os filisteus, vinha isso. Se Israel tivesse aplicado o princípio, você não teria o declínio moral na geração dos juízes. Esse é o ponto de Deus aqui. Verso 19. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela, para tomar, não destruirás o seu alvoredo, metendo nele um machado, porque dele comerás. Pelo que não cortarás, pois será árvore do campo algum homem para que fosse tirada por ti. Está dizendo, o princípio não é destruição pela destruição. Entende? É um objetivo claro aqui. E daqui a pouco eu vou tentar deixar ainda mais claro esse porquê que ele faz isso. Mas as árvores cujos frutos souberes, não se comem, destruirás, cortando-as contra a cidade que guerreia contra ti, edificarás baluarte até que seja derribado. E tal. Olha agora então, por que Deus faz tudo isso aqui? Olha o texto de Gênesis. Gênesis capítulo 15. Olha o verso 12. Entre Gênesis 15 e Deuteronômio 20, a gente dá um salto histórico muito grande, de mais de 400 anos, tá bom? Tem mais de 400 anos entre esse episódio aqui de Gênesis 15 e o episódio de Deuteronômio 20.
embora tenha um salto temporal enorme, o que você está lendo em Deuteronômio 20 é o cumprimento de Gênesis 15. Olha Gênesis 15, verso 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, olha Deus dizendo para Abrão: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e serás afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais, ele está dizendo, você não vai participar disso, você vai morrer, ó. Tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. Deus prometeu a Abraão dar para ele Canaã. Ele chega em Canaã e tem moradores naquela terra, muitos. Tem os amorreus, jebuseus, ferezeus, aquela lista lá de Deuteronômio. Aí Deus disse para Abraão: Abraão, eu estou fazendo uma aliança com você. Seu povo vai ser, a sua descendência vai ser muito grande, mas vai ser escrava por 400 anos. Depois eu vou trazer vocês e vou ferir aqueles que escravizaram vocês. É o Egito. Aquela história do Egito toda anunciada aqui. E vocês vão vir para aqui, para a terra que você está. Esses moradores aqui, a maldade deles não se encheu ainda. Deus nunca é injusto. Nessa época de Abraão, Deus não podia pegar Abraão e dizer: Abraão, mata todo mundo. Deus podia, se quisesse. Deus podia dar força para Abraão para que isso acontecesse. Mas o pecado daquelas pessoas ainda estava no nível elevado. Lembra de Sodoma e Gomorra? O que Deus faz com Sodoma e Gomorra? Destrói. Esses aqui ainda não estão nesse nível. Aí Deus diz para Abraão: a história caminha, eu ajo na história em todos os momentos. Coisas têm que acontecer na história dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, para que eu dê essa terra a eles, a vocês, melhor dizendo. E coisas têm que acontecer na vida de vocês. Deus leva esse povo para o Egito, trabalha na vida deles, multiplica eles, se tornam escravos, e aqui a maldade desse pessoal está subindo. E Deus é um Deus justo, Deus julga. Com Sodoma e Gomorra, Deus fez isso como? Direto, enviando fogo do céu. Com os amorreus, jebuseus, ferezeus, Deus vai fazer de outra forma. Como que Ele vai fazer isso? Como que Ele vai fazer isso? Com exame dos israelitas, Deuteronômio 20. Deuteronômio 20. Entendeu? Aqui que você está lendo Deuteronômio 20 é Deus dizendo para Israel: chegou a hora da gente fazer aquilo que eu anunciei há 400 anos atrás. A maldade deles entornou. Só que eu não vou trazer fogo do céu. Eu vou usar vocês para fazer isso. Vocês, israelita, tá? Israelita. Não sai daqui. Deus me chamou para fazer isso. Não, israelitas. É isso que está acontecendo. Quando Israel está guerreando, ele está guerreando nessa dimensão, se preservando, estabelecendo aquilo que Deus prometeu, e justiça estaria acontecendo. Nada injusto estaria se dando. Olha Gênesis capítulo 17. Deus reafirma essa promessa. Gênesis 17, verso 8. Dar-te-ei a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. A terra que Deus deu a Israel não era uma terra que não tinha habitantes antes. Não é que tinha uma parte do mundo. Canaã não era uma parte do mundo que não tinha ninguém morando lá. Canaã era uma parte do mundo que tinha gente morando lá com pecados terríveis. E Deus vai tirar aqueles moradores daquele lugar, destruí-lo e dar essa terra ao seu povo da aliança. É isso que Deus prometeu. Por isso que em Deuteronômio, por isso que vários textos do Antigo Testamento, você vai ver essa guerra acontecendo. Em alguns momentos, Israel estabeleceu, está em Canaã, ia viver tranquilo aí. Aí ele ia ser luz das nações. Através da sua lei, aqueles que se convertessem, iriam se tornar de Israel. Israel não ia sair espalhando guerra no mundo todo, não é esse o chamado. É nessa terra das peregrinações. Só que o reino
das trevas, quer impedir o nascimento do verdadeiro rei que vai estabelecer essa paz até o final dos confins da terra. Israel o tempo todo é ameaçada, e eles têm que ir em guerra. Se eles fossem fiéis ao Senhor, eles não perderiam batalhas, mas eles não foram. Por isso eles perdem batalha, a arca é elevada, eles perdem a terra, lembra? Eles viram peregrinos, escravos lá na Babilônia, lembra disso? É um fracasso tão grande, eles lá, escravos na Babilônia, porque eles não cumpriram as coisas, senão eles nunca teriam, Nabucodonosor nunca teria poder para fazer aquilo por si só. Não teria condição, Israel permaneceria. Mas porque eles não estavam sendo fiéis ao Senhor, Deus tinha dito isso, vocês vão perder a terra. E esse é o fracasso, porque Israel estava querendo parecer com aqueles que Deus disse, eles não têm direito mais à terra, por causa do pecado deles. E o que Israel faz? Adora os deuses deles. Percebe o que é grave a idolatria? É isso que é grave, isso que é grave. Então essa era a dinâmica do Antigo Testamento. Quando a gente diz que o cristão pode fazer guerra, não é nessa dinâmica mais. Por quê? Porque no Novo Testamento, o reino de Deus, que é a igreja, não é chamada a expandir pelas mesmas armas do Antigo. A igreja não está mais na condição de guardar o nascimento do Messias. O Messias já nasceu, já nasceu. A nossa terra não é mais o Brasil. A nossa terra é o novo céus e a nova terra. Vai para eu poderia citar vários, né? Mas vai para um texto de Mateus capítulo 26. Mateus 26, verso 52. Essa é a história de Jesus sendo preso, tá? Para você entender o contexto. Jesus está no jardim do Getsêmani, eles entram para prendê-lo. Judas está liderando a multidão que está indo prender Jesus. Verso 50, para a gente entender melhor. Jesus, porém, disse: amigo, para que viestes? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, a gente sabe que esse era Pedro, em outro evangelho, estendendo a mão, sacou uma espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Pedro está fazendo aquilo lá do Antigo Testamento, ele está indo para a guerra. Está dizendo, não vai mexer com o meu Salvador. A gente vai sair em espada aqui. Porque Israel saía em espada tantas vezes que era invadida, atacada. Se tentasse matar Moisés não ia dizer, pode me matar. Não, saiu ao combate. Pedro está reagindo assim. Pegou a espada e foi. Cortou a orelha. Quando a gente diz assim, as pessoas acham, poxa, Pedro era muito bom, acertou certinho a orelha. Não, Pedro não pensou assim, deixa eu acertar a orelha desse cara. Pedro queria acertar a cabeça, onde pegasse. Ele acerta a orelha, graças a Deus, né? E aí Jesus vai manifestar essa diferença. Olha lá. Verso 52. Então Jesus lhe disse: embanha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? 12 é intencional porque são 12 apóstolos. Ele está dizendo, você acha que vocês que vão lutar por mim? Eu poderia rogar e viria 12 legiões. Legiões é uma expressão para muitos soldados, tá? Verso 53, verso 54. Como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Ele diz, mas como que vai se cumprir a escritura se eu fizer isso, se eu sair em guerra aqui? Não, a escritura tinha que se cumprir. O descendente tinha que ser preservado para nascer. Uma vez que ele nasceu, ele deveria ser morto. E agora não vão lutar para que o descendente não seja morto. Chegou a hora, Jesus está dizendo isso. Não é porque agora chegou um poder maior que não tinha como existir. Não, agora chegou a hora que o Pai havia decretado. Verso 53, naquele momento disse Jesus às multidões, saíste com espadas e porretes para prender-me como um salteador? Todos os dias, no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. A guerra não é mais estabelecida pela espada da igreja. A igreja não vai vencer
o mundo entrando no combate como era no período do Antigo Testamento. A dimensão da igreja agora é outro. A guerra continua existindo, certo? A guerra espiritual, existe ou não existe? Existe, a Bíblia usa metáforas disso. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Então, o cristão, ao participar de uma guerra física, ele não participa na dimensão da guerra do Antigo Testamento. Não é para a gente implantar o reino de Deus com guerra, não. Isso era no Antigo Testamento, com aqueles dois objetivos, preservação e punição. Agora Deus não manda sair punindo, Deus manda sair pregando o Evangelho e aguardando o dia em que a punição vai cair, quando o Rei dos Reis voltar. Nessa dinâmica é que nós entendemos essa dimensão. Olha 2 Coríntios capítulo 2, 10, 3. Vamos juntos? Pode ler o próximo, até o 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Ele está dizendo, agora nossas armas não são terrestres. Nós anunciamos o Evangelho nesta batalha. E olha Apocalipse capítulo 13. Nós continuaremos sendo perseguidos. O reino de Satanás continua nos perseguindo. O que muda é a nossa reação a esse reino, enquanto igreja, por uma dinâmica da história que Deus está trabalhando. Olha Apocalipse 13. Olha o verso 7. 13, 7. Apocalipse 13, verso 7. Vamos ler? Foi-lhe dado também. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povos, línguas e nações. Olha que interessante, foi dada a besta aqui é o Estado, foi dado ao Estado, que era perseguidor do cristianismo, foi-lhe dado, vamos ler aí, que pelejasse, contra os santos. Quem são os santos? Quem são os santos? A igreja, nós, o povo de Deus. E o que é que Deus permitiu? E os vencesse. Ao contrário do Antigo Testamento, Deus diz, se vocês saírem à guerra, vocês não perdem, se vocês são obedientes a mim. Agora não, Deus está dizendo, eu dei à besta poder, para que eles pudessem vencer vocês. E aí vai dizer, aquele que for levado preso, que vá, por nome de Cristo. Então nós não respondemos mais à guerra nessa dinâmica de entrarmos numa guerra numa perspectiva religiosa. Então como que a gente faz? A gente não entra? Não. A gente continua entrando em guerra através dos nossos governos, pelos nossos países, quando a causa é justa. A Bíblia nunca condenou a profissão de soldados. Jesus falou o que o soldado deveria fazer, nunca disse que não deveria usar armas. Diz, continue fazendo assim, assim, assado, mas faça de forma justa. Então, numa dinâmica de um mundo mau, Deus coloca reis e Deus tira reis, não é assim? Como que Deus tira um rei? Um governante? Muitas vezes. Com uma guerra. Era assim que tirava. Nabucodonosor assumiu o trono, Nabucodonosor perdeu o trono. Como é que foi isso? Houve uma guerra acontecendo. Por quê? Porque existe o pecado na humanidade. Então o cristão deveria fazer guerra pelos motivos justos. E aí a teoria, há 10 princípios que eu vou citar aqui para vocês, que caracteriza ao pensar numa guerra. Primeiro, a causa é justa. É isso que o soldado tem que pensar. Toda agressão é condenada, mas a agressão em legítima defesa não. Se um país quer invadir o Brasil, o que deve fazer? Vai entregar o país? É isso que a Bíblia diz? Não. A defesa, a autodefesa é justa. A intenção é justa. O que é a intenção justa? É a única intenção legítima, é assegurar uma paz justa a todos. Vai fazer guerra para que a paz aconteça. Sem aquela guerra não tem paz. A pessoa vai destruir todo mundo, aí você vai fazer o quê? Vai parar a pessoa. É o último recurso, já se tentou outros.
tentou acordos, negociações. Há uma declaração formal de guerra, um Estado declarando guerra ao outro. Nunca é indivíduos ao outro. Não é o brasileiro contra a Argentina porque perdeu a Copa. Não, é entre dois países e tal. Objetivos limitados. Existem regras na guerra. Você não pode sair matando civis, por exemplo. É guerra entre dois estados. Há uma série de convenções. A Convenção de Genebra, por exemplo, no nosso tempo, né? Meios adequados estão sendo utilizados. Imunidade para os não combatentes. Justiça comparativa. A probabilidade de sucesso. Essa guerra vai de fato resolver o problema? Ou é uma guerra pela guerra? Boa fé nos tratados e acordos deveriam sempre nortear. Então a guerra deveria ser o último recurso de acontecer. Mas no mundo quebrado, de vez em quando vai acontecer. E a gente que estiver num determinado posto de liderança, ele precisa olhar se essa guerra vai ser o mal menor nesse mundo quebrado. Se está acontecendo tragédias e mais tragédias, se os seus cidadãos vão morrer, você não vai defendê-los? Então é dever que o Estado faça, não você, indivíduo, não é a igreja, entende? Não é a guerra religiosa. A guerra religiosa nós seremos mártires. Nós vamos morrer pela nossa fé. Agora, em termos de Estado é diferente. Em termos de Estado é diferente. Dúvidas, me procurem, tá bom? Como eu disse, o assunto é grande. Eu fiz uma série aqui de, um mês, 2 meses, só sobre guerras. E aqui eu tentei resumir tudo em uma aula. Vamos orar? Deus, nós intercedemos pelo mundo, não numa forma idealística de achar que não haverá guerras, mas sim de clamar pela volta do verdadeiro rei, de lamentar aquilo que a imagem e semelhança de Deus tornou este mundo. Lamentavelmente, pessoas tiram a vida de outros sem considerar que é a imagem e semelhança do Senhor. Por isso, Deus, nós queremos interceder em favor de lugares que talvez neste momento a maldade esteja imperando, homens maus estejam destruindo pessoas. Pedimos que o Senhor possa agir, trazendo justiça naquele momento histórico. E sabemos que isso só acontece através de outros que tenham sabedoria e discernimento moral, de entender qual que é o mal menor nessa situação. Por isso, Deus, abençoe aqueles que são cristãos e são governantes, e estão em poder, estão em status, em lugares de poder, capaz de amenizar a dor neste mundo quebrado. Pedimos, ó Pai, que nós, enquanto igreja, possamos anunciar o príncipe da paz, e aguardar a chegada em que as armas serão, todas elas de fato, retiradas, e a paz reinará, porque o rei venceu. Até lá nos dê a graça, se necessário for morrer pela nossa fé. Oramos em nome de Jesus. Amém.